Vamos falar de polinómios. Antes de passarmos aos polinómios, vamos aqui ver uma definição que vocês já conhecem, a definição de monómio. Lembram-se das aulas anteriores que o monómio é uma expressão onde não aparecem nem adições nem subtrações. Temos como exemplo de monómios, por exemplo, menos 7x, o 3a sobre 2, 3 mais de a, o 5b ao cubo e, por exemplo, menos x quadrado y. Portanto, aqui estão exemplos de monómios. Um polinómio é uma soma de monómios, uma soma algébrica de monómios. Ou seja, se no monómio não podia aparecer aqui nem adições nem subtrações, no polinómio já aparece. Por exemplo, exemplos de polinómios. Eu tenho menos 6 mais x quadrado, tenho 3 meios de a mais x, 5b ao cubo menos x quadrado y. Tudo isto são exemplos de polinómios. Reparem que entre os monómios, não é? Eu tenho aqui um monómio que é menos 6 e estou a adicionar esse monómio a x quadrado. E, neste caso, vou ter um polinómio. E isto acontece em todos os exemplos que dei. Temos aqui uma figura já vossa conhecida que eu tenho usado para vos explicar a simplificação de monómios. Neste caso, esta figura sofreu aqui algumas alterações, ou seja, a medida dos lados deste hexágono sofreu algumas alterações, de forma aqui a adaptar-se à matéria que estou a dar. E reparem que aqui nos lados nos lados deste hexágono, posso aqui ter e consigo identificar monómios, mas também já consigo identificar polinómios. Por exemplo, exemplos de monómios, eu tenho aqui o 3x, certo? Vou ter o 4, que aparece aqui, e vou ter o 4xy. Portanto, 4xy, que aparece aqui. Vou ter como polinómios o 3 mais y, que tenho aqui. Vou ter o 5x menos 1, que vou ter aqui. E vou ter o x mais 4y, que vou ter aqui. Certo? E, portanto, reparem a diferença entre eles. Conseguimos ver que nos monómios não há adições nem subtrações, portanto, em nenhum deles. Nos polinómios já nos aparecem adições ou subtrações, ou eventualmente as duas juntas. Tenho aqui, então, o exemplo de um polinómio e posso dizer que todos os elementos que o compõem se chamam termos de um polinómio. Se o meu polinómio tiver dois termos, eu vou-lhe chamar binómio. Se o meu polinómio tiver três termos, eu vou-lhe chamar trinómio. Os nossos polinómios, tal e qual como os monómios, podem ter variáveis. As variáveis deste polinómio serão o x e o y, porque aparecem aqui em dois dos termos do polinómio. Num polinómio, muitas vezes, também existe o chamado termo independente. Neste caso é aqui o 3. Quer dizer que esse termo não tem qualquer variável. Também podemos aqui perceber que esse termo, o termo independente, é um termo de grau 0. Outros elementos que nós podemos aqui identificar no nosso polinómio são os coeficientes. Neste caso, os coeficientes são o 1. Então, de onde é que surge este 1? Aqui no meu primeiro termo deste meu polinómio, eu vou ter x ao quadrado. E parece que atrás dele não tem nada, mas tem. Já vimos várias vezes que quando eu não tenho nenhum número
ou atrás, quer dizer que está lá o 1 escondido. Só que como 1 vezes x² é x², nós normalmente em matemática optamos por não colocar o 1. O 1 não aparece, mas ele existe e está lá e não nos podemos esquecer dele. Depois, outro coeficiente é aqui do termo que está no meio do polinómio. E o coeficiente que cá está é o menos 2. E cá está ele aqui assinalado, certo? E por fim, falta-nos o terceiro coeficiente deste polinómio. Como este polinómio é um trinómio, não é? Tem 3 termos, o terceiro coeficiente que eu posso aqui encontrar é o 3. Portanto, o 3, que eu também posso designá-lo por termo independente, porque ele não tem qualquer variável, é um termo de grau 0 e o coeficiente deste termo é 3. Voltamos um pouco ao vídeo anterior ou à aula anterior. Nós podemos ter, e vocês na aula passada aprenderam a adicionar monómios, e neste caso nós podemos também adicionar polinómios, certo? Reparem que eu tenho aqui a minha expressão do perímetro deste hexágono, deste polígono, e reparem que ele desta vez já não é só constituído por monómios, também é constituído por polinómios, certo? Aquilo que eu fiz foi exatamente o que fiz na aula passada, foi adicionar aqui todas as medidas do lado do hexágono, e reparem que eu coloquei o 3x, depois adicionei o 5x menos 1, nunca me posso esquecer dos sinais, depois adicionei o 4, portanto mais 4, e mais 3 mais y. Portanto, mais 3 mais y vem daqui. Mais 3 mais y. Depois tenho mais 4xy. Portanto, mais 4xy, que está aqui. E vou ter o mais x mais 4y. Portanto, mais x mais 4y que está aqui. E, portanto, agora posso simplificar a expressão deste perímetro. Posso fazer como fiz na aula anterior e nas aulas anteriores, não é? Porque aquilo que eu fazia era juntar os monómios que eram semelhantes, e neste caso até os agrupei com cores porque é mais fácil de perceber. Portanto, é aquelas famílias que eu vos falava. Vocês podem fazê-lo também, se acharem que é mais fácil. Então, eu aqui, logo aqui na primeira expressão, no meu primeiro polinómio, ia ter o 3x e percebia que ele é semelhante a 5x e também era semelhante a mais x. E foi isto que eu fiz, foi juntar aqui estes monómios semelhantes, ou seja, esta família. Depois, conseguia perceber que tinha aqui outra família, que é a família do y. Tenho aqui o mais y e o mais 4y. E cá está, y mais 4y. Juntei-os porque eles são semelhantes. E depois, por fim, tenho aqui o menos 1, o mais 4, o mais 3, que são aqui termos independentes, certo? Não tem variável e, portanto, eu posso juntá-los. Não posso nunca esquecer dos sinais. Reparem que o 1 tem um menos atrás. E, portanto, eu tenho que colocar aqui menos 1. O 4 tem um mais atrás. Então, eu tenho que colocar aqui mais. Certo? Portanto, no anterior eu coloquei aqui um menos. E o 3 tem um mais atrás, eu tenho que colocar aqui o mais 3. E depois, por fim, tenho aqui um termo que não tem qualquer outro termo semelhante a ele e que vai ficar aqui
por último, mais 4xy. Portanto, cá está. Mais 4xy. E agora o que tenho que fazer é juntar aqui tudo aquilo que posso. Como eu já tenho isto agrupado em famílias, é muito fácil. Reparem que quando os monómios não são semelhantes, eles não se podem somar, nem subtrair. E, portanto, eu não posso aqui juntar cores, certo? Vou começar aqui por calcular esta primeira parte, esta cor que está, estes monómios que estão a vermelho, depois vou passar para os azuis e depois para os verdes. E aqui este que está amarelo vai ficar assim porque eu não tenho nenhum outro semelhante a ele. Bom, então vamos ver o que é que aconteceu. Eu tenho aqui 3x mais 5x mais x, 3 mais 5, 8, mais 1, 9. E, portanto, eu fico com 9x. Certo? Muito fácil. Depois aqui eu tenho y mais 4y. Reparem que o y é como se tivesse aqui um 1, então eu vou fazer 1y mais 4y, vou ficar com 5y. Depois tenho aqui esta parte verde que tem menos 1, mais 4, mais 3. Eu posso começar aqui pelos positivos. 4 mais 3 é igual a 7. 7 menos 1 é igual a 6. E por fim, vou ter o 4xy, que não consigo, como não tenho mais nenhum monómio semelhante, não consigo juntá-lo. E reparem que aqui a adição de polinómios é exatamente como a adição de monómios. Portanto, as regras são exatamente iguais. Quando eu chego aqui ao 9x mais 5y mais 6 mais 4xy, eu não consigo, de forma nenhuma, simplificar este polinómio mais. E quando isso acontece, eu vou dizer que cheguei à forma reduzida do polinómio. E isto é importante porque muitos exercícios vos pedem para vocês determinarem a forma reduzida do polinómio. Não é nem mais nem menos do que simplificar esse polinómio, ou seja, adicionar ou subtrair os termos semelhantes do polinómio. Bom, temos aqui este exemplo para completar esta tabela. E isto vai-vos ajudar, este exemplo, a resolver o exercício da página 37, o exercício 8. O exercício 8, esse exercício do livro, não está em tabela, mas vocês podem resolvê-lo em tabela, se calhar é mais fácil, vocês depois escolhem. Mas este exercício é muito idêntico e é para vos ajudar a resolver. Então, o que me dizem aqui, dão-me um polinómio, pedem para colocar, ou para indicar o polinómio reduzido, pedem para indicar as variáveis, os coeficientes, os termos e o grau desse polinómio. Aqui neste momento, a única novidade para vocês será o grau do polinómio, mas eu passarei a explicar conforme explico aqui a tabela. Para vocês aqui resolverem este exercício e também o exercício 8, convém vocês terem sempre o polinómio reduzido. Podem olhar para o polinómio e ver se ele se conseguem simplificá-lo ou não. Se conseguirem, podem fazer este exercício através do polinómio reduzido. Bom, então, dão-me aqui o polinómio. Este polinómio 31y ao quadrado já está reduzido. E, portanto, é a mesma coisa. Eu vou aqui colocar que é 31y ao quadrado. As variáveis, neste caso, este polinómio só tem uma variável, que é a variável y, certo? Os coeficientes, digamos que é aqui a parte numérica, exatamente como nós fizemos na primeira aula, o coeficiente é 31 e o termo é a parcela que eu lá tenho, neste caso é o meu monómio, 31y ao quadrado. E o grau, neste caso, não é novidade para vocês, porque nós trabalhámos o grau dos monómios na primeira aula e, portanto, o grau, neste caso, é 2, porque eu tenho o y elevado a 2, não é? O y ao quadrado. E, portanto, esta primeira linha está feita.
Penso que não será novidade para vocês. Se vocês tiverem dúvidas nisto, voltem ao vídeo número 1 para se relembrarem e, em princípio, não terão aqui qualquer problema. Bom, então, vamos aqui passar para a segunda linha. Neste caso já temos mesmo um polinómio. Como tem 3 termos, eu vou-lhe chamar trinómio. E reparem que o polinómio reduzido é exatamente igual. Portanto, será o menos 3x ao quadrado. Depois, mais 5x. E menos 1. Certo? A variável é o x. Os coeficientes, eu vou ter o coeficiente menos 3, que é aqui do primeiro monómio, portanto, aqui do primeiro termo, e é a parte numérica. Depois vou colocar uma vírgula, vou ter o 5, certo? Portanto, é ali sempre a parte numérica, e vou ter finalmente o menos 1. Cuidado que existe um erro muito frequente que vocês cometem, colocam normalmente o 1, mas não posso, vou aqui dizer i, tem que colocar também o sinal, certo? Senão não fica certo. Nunca se podem esquecer. Quando o sinal é positivo, não é necessário vocês colocarem, obviamente, mas quando é negativo temos que colocar. Os termos, neste caso, serão o menos 3x ao quadrado, portanto, serão aquelas parcelas que aparecem no nosso polinómio, o menos 3x ao quadrado. Depois tenho o 5x, certo? E depois vou aqui colocar uma vírgula entre eles e vou ter o menos 1. Mais uma vez, nunca me posso esquecer do sinal negativo, está bem? Portanto, ali do menos atrás do 1. Depois pedem-me o grau. E agora sim, isto é novidade para vocês. Então, reparem que eu tenho... o que eu vou aqui fazer é encontrar o grau de cada monómio. E para grau do polinómio será o maior. Ou seja, eu tenho aqui este monómio, que é menos 3x². E o grau deste monómio é 2. Vimos isso na primeira aula, no primeiro vídeo. Depois tenho aqui este monómio, que é o 5x, e o grau deste monómio é 1. Certo? Porque eu tenho o x e o x está elevado a 1, embora não apareça. E depois tenho aqui este menos 1, que é o termo independente. E nós vimos anteriormente, agora no início do vídeo, que o termo independente tem sempre grau 0. Pronto, então, reparem, este meu polinómio é constituído por 3 monómios. O primeiro monómio tem grau 2, o segundo monómio tem grau 1 e o terceiro monómio tem grau 0. Eu, para grau deste polinómio, vou escolher o que tem maior grau. E o maior grau é 2. Então, vou dizer aqui que este polinómio tem grau 2. Certo? E é assim que nós vemos. Temos que ver monómio por monómio. Bom, então tenho aqui outro polinómio. Tem 4 termos. Mas eu consigo aqui logo perceber. E isso convém sempre nós vermos. Olhar para o nosso polinómio e ver se consigo aqui calcular alguma coisa. E posso ver que este monómio é semelhante a este monómio. Então, quer dizer que este polinómio pode ficar mais reduzido do que aquilo que está, não é? Eu posso aqui reduzi-lo, posso simplificá-lo. Então, eu posso aqui calcular o menos 3xy² menos 4xy². É aquela situação em que eu tenho duas dívidas, certo? E posso ver que isto vai dar menos 7 x y². Depois, os monómios que vão aparecendo não são semelhantes, e então eu vou ter que acrescentar aqui no meu polinómio. Portanto, mais 5x e mais 3. Certo? E já está reduzido ao máximo. Agora sim, eu não posso simplificá-lo mais.
Variáveis. Eu vou aqui a dizer que as variáveis que cá estão, portanto, tem cá o x e tem cá o y. Os coeficientes. Então, vou olhar aqui para os meus coeficientes, para a parte numérica, e aqui vou ter o menos 7. Portanto, reparem que eu estou a trabalhar no meu polinómio reduzido. Está bem? Não estou aqui a trabalhar no polinómio, no inicial. Depois vou ter, no termo seguinte, vou ter um 5 como parte numérica, é o meu coeficiente. E, finalmente, como termo independente, vou ter um 3 e esse também é um coeficiente. Os termos, mais uma vez, vou olhar para o meu polinómio reduzido. Vou ter menos 7 x, y ao quadrado. Vou colocar o 5x e depois o 3. Falta-me aqui o 3. E agora vamos olhar aqui para o grau deste polinómio. Agora sim, como o meu polinómio reduzido não é igual ao polinómio inicial, vou olhar para o reduzido. Reparem que eu tenho aqui as minhas duas variáveis e uma delas está elevada ao quadrado. Para eu encontrar aqui o grau deste monómio, portanto, reparem que para eu encontrar o grau do polinómio, eu tenho que ir monómio a monómio. Vou aqui ver que o grau do x é 1, o x está elevado a 1, e o grau do y é 2. Então, quer dizer que este monómio, o grau deste monómio é 3. Depois vou aqui para o meu segundo monómio, ou seja, o meu segundo termo, e consigo rapidamente perceber que o grau é 1. E aqui o 3 é aquele termo independente, não tem variável, e o grau é 0. Então vou aqui olhar para, tenho um monómio de grau 3, tenho um monómio de grau 1 e tenho um monómio de grau 0. Qual é que tem o grau maior? Portanto, o grau maior que aparece aqui é 3, então vou dizer que o grau deste polinómio é 3. Vamos então aqui passar para o último polinómio. Eu consigo reduzi-lo mais, certo? 1 meio mais 4. Eu posso aqui colocar 4 sobre 1, porque ele não tem denominador. Posso multiplicar esta fração, os termos da fração por 2, certo? Então, eu vou ficar com 1 meio mais 8, 4 vezes 2, 8, não é? 8 meios. E lembrem-se que quando nós estamos a somar frações, nós só adicionamos os numeradores, certo? E damos o mesmo denominador. 8 mais 1, 9. 9 meios. Portanto, aqui o meu polinómio reduzido é 9 meios. Eu não tenho qualquer variável e só tenho um coeficiente, que é o 9 meios. E também só tenho um termo, que é o 9 meios. E como não tenho qualquer variável, vou dizer que o grau é 0. Está aqui concluída a minha tabela e também esta aula.